Oi, gente, estamos de volta, agora vendo o capítulo 15. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as funções orgânicas e aprender a colocar o nome em algumas estruturas que têm características orgânicas, estruturas carbônicas, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vocês já conhecem uma cadeia carbônica. Então a cadeia carbônica é aquela estrutura que é composta principalmente o seu eixo principal de carbono, né? Então nós temos os hidrocarbonetos, que são estruturas que apresentam carbono e hidrogênio. E temos as outras funções orgânicas, que são elementos diferentes de carbono e hidrogênio, e que essa sequência de elementos, que essa configuração do elemento, vai produzir um grupo funcional. Esse grupo funcional ele vai dar características, vamos dizer assim, familiares. São características parecidas com aquele grupo de substâncias que contém o grupo funcional. Nesse caso, nesse slide aí, nós podemos reconhecer o OH, que é a hidroxila. Então, observa que está presente nas três estruturas. Então, para que vocês possam entender sobre algumas funções, preciso que vocês vejam essas regrinhas dessa primeira tabela. Então, observa aí que a primeira linha dessa tabela tem a função hidrocarboneto. O hidrocarboneto é a cadeia carbônica que apresenta apenas carbono e hidrogênio, como você pode ver aí no exemplo, na última coluna. No segundo caso, temos a função álcool, que é aquela que a gente viu nos três exemplos do slide anterior, que apresenta a hidroxila, que é o OH. Então, observa que esse radical, que esse grupo funcional, ele vai formar o álcool. Agora, se essa hidroxila estiver ligado a uma estrutura aromática, lembra aí que vimos sobre esse aromático lá na aula passada. O aromático é aquele que tem ligações duplas alternadas ou anel benzênico. Vale para essa cadeia aí que parece uma colmeiazinha aí, tá? Então, nesse caso, tem 6 carbonos, tem ligações duplas alternadas e tem a hidroxila. Então, nesse caso, ele não se configura como um álcool, tá? Nesse caso, ele vai se configurar como um fenol. Então, cadeia aromática com hidroxila se configura como um fenol. Aí nós temos o enol, que é aquele que apresenta a hidroxila ligada a um carbono insaturado, ou seja, com a ligação dupla ou tripla. Mas nesse caso, observa aí que no exemplo eu tenho a hidroxila ligada ao carbono da insaturação. Temos a cetona, que é esse grupo carbonila, configurado pela ligação dupla com o oxigênio, e ele não pode estar nas extremidades, tá? Tem que estar entre carbonos. Se ele passar a ser da extremidade, ele deixa de ser cetona e passa a ser aldeído, como nós podemos ver aqui nessa última, ó. A extremidade seria a ponta de uma cadeia carbônica, onde o carbono só está ligado a um carbono do seu lado, ou seja, um carbono primário, né? Então, nesse caso, ele deixa de ser cetona, que está no carbono secundário, e passa agora a ser um aldeído, tá? Outro grupo que podemos observar é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico é como se fosse a junção de um aldeído com um álcool, só que ele tem que estar sempre na extremidade, né? Então ele tem uma dupla OH que está na extremidade, pode ser no início ou no final, tá?
Então, nesse caso aqui, estando na extremidade, ele já vai ser considerado como um ácido carboxílico. Temos a função éster, que é aquela que apresenta a dupla O e um oxigênio entre carbonos. Esse aqui é o éster. Temos a função éter, é aquele que só tem o heteroátomo, que tem só o oxigênio entre carbonos. Temos os haletos orgânicos, que é aquele que apresenta ligações com halogênios, e aí pode ser o flúor, o cloro, o bromo e iodo. E aí ele vai formar essas estruturas. Tem a função amina, que nesse caso são as funções nitrogenadas. A amina pode ser uma amina primária, secundária ou terciária. Primária é quando o nitrogênio está ligado a só um carbono. Secundária é quando o nitrogênio está ligado a 2 carbonos. E terciária é quando o nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Observa que quanto mais carbonos tem ao redor, menos hidrogênio está ligado ao nitrogênio, tá? Então observa, ó, tem um carbono ao redor, NH2. Tem 2 carbonos ao redor, NH. 3 carbonos ao redor, não tem nitrogênio nele. Então nitrogênio nesse caso é um carbono que só pode fazer 3 ligações, tá? Tem a função amida, que é quando tem uma dupla O antes do nitrogênio, o carbono ligado antes do nitrogênio. E temos o nitrocomposto. O nitrocomposto é aquele que apresenta o NO2 ligado ao carbono. Então, NO2 é o nitrocomposto. E aí tem um exercício resolvido, está no livro de vocês, para que vocês possam entender como é que vai funcionar a classificação em uma estrutura. Então, nem sempre a estrutura vai vir com apenas um grupo funcional, pode ser vários. Então, é bem importante observar para que a gente possa dar a nomenclatura correta a ele, tá? Então, observem aí que o ácido carboxílico está numa extremidade, como nós vimos lá. Temos a carbonila que monta uma cetona. Temos uma dupla O que está na extremidade, então ele deixa de ser cetona e passa a ser um aldeído. Temos um fenol. Fenol lembra que é o OH ligado ao anel aromático. Pode ser o círculozinho aqui no meio, ou pode ser as ligações duplas alternadas. Observa que no outro caso tem o mesmo grupo, que é a hidroxila. Porém, nesse caso aqui, ó, o ciclo, a cadeia fechada, não tem anel aromático, nem tem ligações duplas alternadas. Então, nesse aqui, ele deixa de ser fenol, aqui já não é mais fenol, e passa agora a ser um álcool. Então, nesse caso aqui, nós estamos observando um álcool. Então, agora que a gente já sabe dar essas classificações, já sabemos como identificar essas estruturas, vamos aprender a dar o nome a algum desses compostos. Então, essa nomenclatura segue uma regra, tá? Ele tem um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo ele vai variar de acordo com a quantidade de carbonos. O infixo ele vai variar de acordo com as ligações que existem na estrutura. E o sufixo é a terminação do grupo funcional. Então vamos ver como é que funciona. Nós vamos observar primeiro a quantidade de carbonos. Então, quando ele tiver um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent e assim por diante. Temos, de acordo com o tipo de ligação, que esse vai ser o infixo, que é a parte do meio da palavra lá que você está montando. Se ele só tiver ligação simples, tiver ligação simples e uma dupla, en. Se tiver simples e uma tripla, in. E se tiver duas duplas, dien, e assim por diante. Temos também aqui as terminações para as funções orgânicas. O hidrocarboneto, que tem a terminação O. O álcool, que tem a terminação OL.
o aldeído, que tem a terminação ona, ácido carboxílico, oico. Coloca a palavra ácido e a terminação oico no final. Então, como é que vai funcionar? Vamos imaginar que tenhamos um hidrocarboneto. Que esse hidrocarboneto tem 3 carbonos. Você vai contar lá na estrutura. 3 carbonos. Aí eu vou olhar aqui o prefixo, ó, 3, prop. As ligações, somente simples. An. Como é o hidrocarboneto? O. Então o nome dele vai ser propano. Vamos ver mais. Observa aí. A primeira cadeia tem um carbono, met. Prefixo met. Só não tem ligação dupla nem tripla, an. É um hidrocarboneto, O. Então o nome dele é metano. Tem uma ligação dupla, então não é mais an, agora passa a ser en. 2 carbonos, et. Então aqui nós temos o eteno, propino. Observa que nos 3 casos nós temos hidrocarbonetos, tá? Não tem nenhum elemento diferente de carbono e hidrogênio. Se apresentar um elemento diferente de carbono e hidrogênio, como o oxigênio, ele já é outro tipo de grupo. Nesse caso, é o grupo álcool. Então nós temos et, só tem ligação simples, an, terminação ol do álcool. Então nós temos etanol. Dupla O na extremidade, é um aldeído. Então o nome dele, butanal. Dupla O no meio, num carbono secundário, propanona, é uma acetona. E nós temos aqui agora a dupla O ou H na extremidade, é um ácido carboxílico. O nome dele vai ser ácido pentanóico. A diferença entre uma cadeia aberta e uma cadeia fechada é apenas que você vai colocar a palavrinha ciclo no início. O resto segue a mesma regra. Observa aí. Nós temos CH2, CH2, CH2. Pode ser representado dessa maneira ou dessa segunda maneira aqui, tá? São 2 maneiras que você pode representar. Nesse caso, coloca a palavra ciclo, conta quantos carbonos, 3, prop. Como é um hidrocarboneto, O. Então, ciclopropano. Nesse aqui tem uma ligação dupla, então vai ser o ciclopenteno. E se tiver um álcool, ciclobutanol. Então, nós estamos observando principalmente nesse início os hidrocarbonetos. Lembrando que o hidrocarboneto são aqueles compostos orgânicos formados exclusivamente por carbonos e hidrogênios. Então, só apresenta carbono e hidrogênio, tá? No hidrocarboneto. E aí, de acordo com o que a gente estudou, tá? O alcano é aquela cadeia aberta ou fechada que pode ser saturada. Então, alcano saturado. Se for fechado, cicloalcano. Se for insaturado, pode ser alceno, pode ser alcino e pode ser dieno. Se for insaturado, pode ser um cicleno. E assim por diante. A gente vai ver vários tipos de estruturas. Primeiro, os alcanos. Então, nós já aprendemos algumas regras dos alcanos. Eles só têm ligação simples. E além dessas ligações simples, eles também vão apresentar apenas carbono e hidrogênio. Essa é a principal característica dele, tá? Somente ligação simples e apenas carbono e hidrogênio. Ele tem uma fórmula geral que é CnH2n mais 2, onde N vai ser o número de carbonos. Quando tiver 2 carbonos, vai ser 2 vezes 2 mais 2. Então, eu vou ter que ter 2 carbonos e 6 hidrogênios. Então, isso aqui é para você ter pela fórmula molecular, pela contagem dos elementos, você saber identificar quantos carbonos aquela estrutura apresenta. E, por essa fórmula, identificar se essa estrutura ela é considerada um alcano, alceno, alcino, ciclano e assim por diante. Na nomenclatura dos alcanos,
de cadeia normal, nós temos esse prefixo an, prefixo que seria a quantidade de carbonos, an, que seria das ligações, e O do grupo funcional. Então, metano, etano, propano. Já dos alcenos, as regras são as mesmas, só que agora ele vai apresentar uma ligação dupla. Então, a fórmula geral dele vai ser CnH2n, onde N é o número de carbonos. Para saber o número de hidrogênio, basta multiplicar o número de carbono. Se eu tenho 2 carbonos, vai ser 2 vezes 2, dá 4 hidrogênios. Então, quando for o grupo funcional, quando o grupo for um alceno, né? Então, a gente vai observar que no final, no infixo, vai mudar de an para en. E a terminação continua O. Nós temos o eteno e o propeno. Com uma observação, tá? Se a cadeia tiver 3 carbonos ou mais, tiver mais de 3 carbonos, ela precisa ser numerada da extremidade mais próxima da ligação dupla, tá? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4. O carbono 1 é o mais próximo da ligação dupla. Então o nome dele vai ser but1eno. Se tiver entre o 2 e o 3, but2eno. Se for uma cadeia maior, observa que agora ele está lá no final, tá? Então lembra que a contagem é da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então vai ser pente, porque tem 5 carbonos. 1, porque está no primeiro carbono, que é a extremidade mais próxima. 1eno. Lembra que pode ser representado desse jeito que está em cima ou desse jeito que está embaixo. Cada extremidade, cada pontinha da reta conta como um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, prefixo X. Ligação dupla no carbono 2 e a terminação eno. O alcino, a mesma regra do alceno, só que a terminação agora é ino. Ele vai apresentar a ligação tripla, tá? Observa aqui que nesse caso o prefixo continua o mesmo, o infixo in e a terminação O. Pode ser etino, propino, e quando a cadeia tiver mais de 3 carbonos, vai ficar sempre com a numeração, tá? Então tem que numerar obrigatoriamente. Sempre obedecendo a extremidade mais próxima da dupla ligação ou tripla ligação, tá? Então nesse caso do alcino, a tripla ligação. Então observa aqui que a extremidade mais próxima é no início, então esse aqui vai ser o carbono 1. Então nós temos but1ino. No segundo caso está no carbono 2, então but2ino. E aí temos outro tipo de fórmula que também vai apresentar, nesse caso, 5 carbonos. Apresenta também a ligação tripla. Então esse tracinho no meio também vai representar uma ligação, tá? Então vai ser pente2ino. Os alcadienos, ou também só chamados de dienos, eles são as estruturas carbônicas que apresentam 2 ligações duplas. Então, por isso que eles são chamados de dienos, porque tem 2 vezes a ligação dupla. A fórmula dele vai ser CnH2n-2. A nomenclatura: prefixo mais A, dien e do grupo funcional, que é O. Então nós temos o propadieno. Se for estruturas maiores, tem que numerar. Mais 3 carbonos, numera. Então nós temos buta-1,2-dieno ou buta-1,3-dieno. Então ele pode ser consecutivo ou não, tá? Observa que nesse caso aqui eles não são consecutivos. Então, buta-1,3-dieno. Basta colocar a posição dessa ligação dupla. Temos uma cadeia maior aqui, ó, que está no 1 e está no 3. Então, penta-1,3-dieno. As cadeias fechadas também recebem o nome. Como nós vimos mais atrás, essa cadeia fechada, principalmente dos ciclanos, né, que aparece muito, tem a fórmula geral CnH2n. Tem que obrigatoriamente colocar a palavrinha ciclo. Aí continua a regra todinha do alcano.
Então, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e assim por diante. Os cicloalcenos ou ciclenos, nesse caso, eles apresentam uma ligação dupla, tá? Então, a fórmula geral dele vai ser CnH2n-2, e essa estrutura também segue a mesma regra que a gente viu nos ciclanos. Então, vai ser o ciclopropeno, ciclobuteno, ciclopenteno. Nesse caso, não precisa numerar quando houver apenas a ligação, tá? Vamos ver mais à frente algumas outras estruturas que é preciso numerar, mas nesse caso não é necessário, beleza? Então, era isso que a gente tinha para dizer por hoje. Tentem fazer aí os exercícios e na próxima aula a gente responde com vocês, ok? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.